Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Lu e esse é meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre como eu marco os meus livros, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida quando começa a ler como eu marco meus livros. Muita gente vê as pessoas usando post-its, que métodos que eu uso. Eu vou mostrar vários aqui, porque desde que eu comecei a ler em 2015, 2014 e por aí, eu já usei várias formas diferentes e meio grotescas até, porque hoje em dia eu me considero um monstro quando eu comecei a ler mesmo, porque eu destruí os livros, mas eu vou mostrar pra vocês verem. Então, basicamente, atualmente eu uso um reading journal, que eu fiz mesmo, eu fiz mesmo assim, é tipo, pra mim poder me organizar nas leituras. Aqui eu vou mostrar pra vocês de abril agora, desse mês, né, de 2021. Aqui em cima eu boto abril, aqui eu boto to be read, que é os livros que eu quero ler, minha TBR, né. Aqui eu boto os livros que eu comprei. E aqui eu vou botando os que eu li, né? Aqui o que eu tô lendo, eu boto reading e eu boto o primeiro livro, por exemplo, aqui o segundo livro, porque o primeiro livro eu comecei em março e terminei agora em abril. Aqui, como vocês podem ver, tem o Hyperverse. Eu coloquei a data que eu comecei, a data que eu terminei, quantas estrelas que eu dei, que foram 4. Aqui eu li em 2 dias, então eu boto dia 1, eu li tantas páginas do capítulo tal até o tal. Aí aqui o dia 2, quantas páginas que eu li, dia 2 até o dia 2. E aqui embaixo, como vocês podem ver, tem esse monte de escrita, que é basicamente o que eu marco sobre os livros. Por exemplo, da página 106 até a página 109. Rainha da Euforia. Eu não marco, tipo, por exemplo, só pontos assim que eu quero reler, frases bonitas, enfim. Marca acontecimentos. Então, um ponto, assim, que teve, assim, que eu fiquei chocada foi esse da Rainha da Euforia. Depois teve página 131 até 132, que tem descoberto sobre a infância do Cardan. Então, eu fui colocando, assim, e eu fui anotando também isso pra outros livros, como a Rainha do Nada, que eu gostei mais da Rainha do Nada, né? Vai ser um vídeo ainda falando aqui sobre Trilogia do Povo do Ar, espero muito que vocês gostem. E, enfim, e basicamente só pra vocês sanar a curiosidade, né, minha TBR de abril vai ser O Príncipe Cruel, que eu já li, o Rei Perverso também, que eu já li, a Rainha do Nada, que eu também já li. Eu queria muito ler Como Rádio a Fama e Aprender a Odiar Histórias, porque o Calha foi um personagem que me intrigou muito quando eu tava lendo, porque é bem difícil entender mesmo algumas coisas que ele faz, que ele fez, enfim. Então eu queria ler mais sobre ele, só que o problema é que tá muito caro o livro, né? Tipo, tá R$ 70 um livro e assim, não temos condições pra um negócio desse. Então talvez eu espere mais um pouco e talvez quando eu tiver possibilidade de eu comprar talvez em inglês também. Eu queria começar muito a comprar mais livros em inglês. Outro livro que eu tô lendo agora, que tá até aqui atrás de mim, que é o que eu comecei ontem, que eu comprei até ontem, que é com o Amor Simon. Se vocês quiserem resenha aqui no canal, eu posso fazer também, que é um livro super fofíssimo, que eu tô amando demais. Que eu quis ler uma coisa mais leve antes de chegar aqui atrás em Crescent City, porque é uma leitura de 900 páginas, então é assim, bem pesado pra ler. Só que eu também vi várias coisas no TikTok sobre, e eu tô muito animada pra ler também. E esse era de Inés, né? Então eu só posso esperar uma coisa boa. Mas enfim, eu uso aqui basicamente o Reading Journal. E aqui eu tenho minha canequinha que eu mostrei pra vocês da última vez no vídeo de acotada, tag, que tem várias coisinhas dentro. Aqui tem os tem lápis, tem caneta aqui também, porque eu marco... Eu vou mostrar pra vocês depois, mas só o que eu escrevo no post-it. Aqui eu tenho alguns post-its, eu não tenho aqueles mesmos de leitura, porque eu não encontrei mais pra vender aqui na minha cidade, então assim, estamos em falta. E aqui eu também tenho os meus marcadores de texto que eu uso, eu gosto de cores pastéis, porque também não marca tanto livro, eu não gosto quando fica muito chamativo. Então, eu também não uso, eu não marco o texto, assim, do livro, né, reto. Eu marco ele de ladinho, porque a linha fica mais fininha. É uma dica, gente. Eu marco ou em cima mesmo do texto, ou embaixo pra destacar. E aí, basicamente aqui, ó, a gente tem, pensando assim, né, como é que você marca o livro com um negócio desse tamanho? Eu vou lá e eu corto e fica pequenininho assim, pra caber no tamanhozinho que tem ali, pra não ficar em cima das páginas. Eu gosto muito daquele outro de post-it mesmo, ou de livro mesmo que eu usava, porque era transparente, então eu podia botar em cima das páginas, das letras e eu conseguia ler, mas enfim, né. Vamos com o que temos no momento, né. E aqui eu vou mostrar o primeiro livro pra vocês, que é o meu xodozinho, minha trilogia xodozinho, porque eu amo ela, que é Jogos Vorazes. E vou mostrar que ela tá bem ferradinha, gente, como vocês podem ver, tipo, ela é de 2015, eu não tinha cuidado nenhum, mas ok. Ainda pensando em comprar uma edição melhorzinha depois de Jogos Vorazes, porque as minhas eu destruí literalmente quando tava lendo. Eu mal sabia como ler naquela época direito, enfim. Aqui eu marcava assim, a gente, eu sempre tive muito marcador de página, né? Aqui eu marcava, tipo, as partes mais importantes pra mim que eu achava. Eu só dobrava a ponta da página, mas eu sempre marquei com marcador de texto, marcador de página mesmo, porque eu sempre fui nas livrarias e eu adorava ir na livraria pra pegar aqueles marcadores de texto. Então eu tenho bastante aqui em cima e aqui embaixo também. E aqui, uma segunda edição que eu mostrei pra vocês é A Prisão do Rei, é o quarto livro da Rainha Vermelha. Eu ainda não li o último, eu tô enrolando já faz 4 anos, mas ok. Eu tô com preguiça de reler esse aqui pra poder continuar, né? Mas enfim, aqui como vocês podem ver, eu marquei aqui em cima com post-it. Eu comecei a marcar com post-it, né?
E aqui do lado também, aqui tem algumas cores. Esse aqui é um dos poucos livros que eu tenho com várias cores. Eu gosto geralmente de combinar com a página ou com o subtom da capa. Basicamente, eu tento combinar com a cor principal da capa ou o subtom. E aqui eu marquei 3 cores, amarelo, verde e azul. E aqui eu fiz uma aqui naquela época pra marcar, né? E aqui eu botei um post-itzinho, que aí tem aqui, ó, azul, são partes que tem um call, verde que tem um Maven e amarelo que tem momentos engraçados e outras coisas que eu acho que deve ter coisa de guerra aqui também. Que eu não lembro muito bem da história, então eu lembro que eu marquei naquela época, mas enfim. Eu marco aqui em cima e aqui do lado. E agora eu vou usar as edições mais... Como vocês podem ver aqui também, né? Tá em uma diagonal, assim, então eu fui marcando retinho, né? Aqui outras 2 edições mais novas, que foi quando eu voltei a ler, que foi Harry Potter, que eu tenho Enigma do Príncipe, então eu marquei tudo retinho aqui. E como vocês podem ver, trocou de cor, porque acabou o amarelo, eu comecei a usar o rosa, acabou e ficou o verde, então eu marquei assim. Nessa época eu não marquei nada, tipo, escrito, enfim. E aqui em Relíquias da Morte, que eu marquei assim com vontade mesmo, assim, que eu não fui generosa. Aqui eu comecei marcando aqueles post-its, mas acabou, então eu usei esses aqui que eu mostrei pra vocês. E aqui embaixo, como vocês podem ver, essa parte mais longa, que são, por exemplo, nas partes que ele tem sobre o passado do Dumbledore, que são algumas páginas, são 3 páginas por aí. Então eu marquei aqui pra ficar, se eu quiser reler, né? Então ficou assim, essa edição. E agora eu vou mostrar as mais atuais, né, gente? Que é como eu marco hoje em dia. Aqui vamos pegar o meu queridíssimo Corte de Espinhos e Rosas. Mas eu queria pegar a Corte de Asas e Ruína porque tá muito mais bonitinho, tá um negócio assim maravilhoso. Só que vai ter spoiler, senão pode ser que tenha spoiler, né, gente? Eu não quero dar spoiler pra vocês. Então, eu vou basicamente só mostrar essa parte pra vocês aqui. Eu continuo marcando aqui em cima as partes mais importantes, reviravoltas, pontos, assim. Principalmente, eu peguei muito esse livro pra ler e rever depois de Akomaf, porque eu descobri, tem uma parte que a gente descobre várias coisas que tem referências do primeiro livro, que eu fiquei, assim, chocada. E, enfim, e aqui eu marco também as partes importantes. Eu comecei a usar marca-texto. Nesse livro aqui, como vocês podem ver, eu peguei o subtom azulzinho aqui, eu usei o marcador azul e eu também usei lápis e eu fui marcando, né, gente? Aqui eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, pegar bem no início, porque quem não leu o segundo livro não vai entender o que isso significa. Então aqui embaixo eu marco ou embaixo ou em cima, como eu falei pra vocês, né? Vou ler pra vocês essa partezinha pra vocês verem. Aqui eu marquei assim, ó. As violetas e as rosas que havia pintado em volta dos puxadores da gaveta de Elaine, para as chamas crepitantes que pintei em torno do ginesta e para o céu noturno com espirais de estrelas amarelas em vez de brancas, circundando os meus. Ela tá falando sobre a cômoda que ela pintou. E tudo isso tem um significado que a gente vai descobrir lá depois. E aqui atrás também, nesse finalzinho do livro também, essa parte que vocês não vão entender o motivo do que aconteceu aqui, que eu marquei tudo embaixo também, porque foi um momento assim que impactou muito o coração. E tem outros momentos aqui também que eu marquei aqui em cima, e enfim. Que aí, pra mim, se eu quiser reler, né, eu fiz basicamente uma coisa que eu faço, gente. Geralmente eu tento marcar com... Aqui, por exemplo, ó. Ai, não, isso aqui vai ser spoiler, gente, desculpa. Eu ia mostrar, mas não vou mostrar. Mas eu marquei reto, assim, mesmo pra... Uma coisa assim que eu fiquei chocada quando eu vi. Mas, enfim, eu tento marcar de marcador de página, marca-texto, tô falando errado. Quando é uma coisa assim que eu sei que eu vou querer muito, eu vou querer muito ter esse livro, vou querer ter pro resto da vida. Se eu sei que eu tô vendo ainda histórias, eu tô tentando entender ainda, eu geralmente marco de lápis e depois, se for uma coisa assim muito importante, eu marco de marca-texto. Ou se eu me peguei muito a sério, como por exemplo a Kotar. A Kotar tá todo pintadinho, gente. É tanto a Kotar, não pintado completamente, né, mas as partes mais importantes, as frases icônicas, enfim. E os outros, a Komaf, a Koar e a Akofaz. Enfim, eu marquei mesmo, porque foi uma série assim que eu me conectei muito com os personagens. Uma coisa que eu não faço quando eu tô lendo é chorar, gente. E a Sarah J. Maas me fez chorar. Tanto em Akomaf, no capítulo 54, que a gente descobre um monte de coisa. Eu tava super conectada com os personagens na hora. Tanto é que todo mundo fala muito do capítulo 55, gente. Pra mim, eu nem lembro direito dele, porque eu tava tão acabada com o 54 que eu tive que reler depois pra tentar entender o que tava acontecendo. Porque eu tava sofrendo com aquele capítulo. Tipo assim, me destruiu totalmente. Tanto que a Koar também, no final, que a Sarah J. Maas fez, tem um vlog aqui no canal, se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui em cima no playlist de Kotar. E a de Harry Potter também, que eu tava falando antes. Porque assim, me destruiu totalmente. Eu só chorei uma vez com uma fanfic porque o meu personagem, meu ídolo favorito tava quase morrendo. Então, tipo assim, é muito difícil chorar com livros. E essa série me fez chorar muito. Eu me conectei muito com os personagens. Então, quando eles sentiam as coisas, eu meio que sentia também junto com eles. Então, uma coisa muito doida. Então, isso aqui, a Kotar eu marquei mesmo. E aqui eu vou mostrar pra vocês o último que eu li, que foi A Rainha do Nada, né?
que aqui aqui eu marquei em cima também, né, continuei marcando do mesmo jeito, aqui do lado também, e eu marquei muito mais O Príncipe Cruel, a trilogia do Povo do Ar, né, eu marquei muito mais coisas com lápis, porque eu vou falar mais sobre a trilogia do Povo do Ar. Eu só marquei as partes mais importantes, assim, que eu fiquei impactada, que foi um negócio assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque tem muita reviravolta também nessa trilogia, eu vou falar num vídeo melhor sobre isso mais abertamente. Uma parte sem spoiler e uma parte com spoiler também. E, enfim, mas eu marquei muito mais com lápis, eu vou mostrar aqui pra vocês poderem ter uma ideia. Eu geralmente, sabe aqueles colchetes, gente? Quando é um parágrafo, eu marco com os colchetes aqui do lado, aqui, por exemplo. Tem um colchetezinho aqui. E eu gosto de marcar com lápis, principalmente quando eu tô começando a ler o livro, porque... Aqui também, ó. Aqui do ladinho tem os colchetes, porque depois eu posso apagar, né? Então, se eu não gostei tanto assim, do livro, se eu quiser passar pra frente depois, eu posso. Eu gostei da trilogia do Povo do Ar, só que, tipo, eu não fiquei tão conectada assim com o Miyakotaro, que eu marquei o livro todinho. Enfim. E eu acho que é basicamente isso, gente. Eu mostrei alguns livros, algumas formas que eu marco hoje em dia. Então, hoje em dia, só pra recapitular, eu marco com marca-texto quando são livros que eu amei, assim, que são partes muito icônicas. Eu marco com lápis também, eu marco com post-it. E eu também faço meu caderninho aqui do Reading Journal, que eu marco as páginas mais importantes que eu quero reler. E eu faço isso, eu uso bastante esse caderno pra reler as páginas. Mais uma coisinha pra vocês, que é outra coisa que eu faço quando eu marco os meus livros, que é basicamente usar esse post-it pra marcar algumas coisas. E que, como eu não mostrei antes, gente, a parte de dentro aqui, o mapa de Elfhame, né? E aqui na Rainha do Nada, por exemplo, eu marco quando eu li. Então foi aqui, eu boto assim, lido entre. Aqui tem lápis, mas eu tô começando a usar caneta preta pra marcar, que fica mais evidente. E também é melhor, também não sai, né? Porque lápis de vez em quando apaga. Então aqui foi lido entre 3/4, 3 de abril e 5 de abril. E eu dei 4,5 estrelas. E aqui eu botei quanto que eu paguei. Eu paguei 32,40. Então eu faço isso também pra me poder lembrar quanto que eu paguei no livro, quando que eu li esse livro, o que eu achei, quantas estrelas eu dei. Eu acho essa parte também muito interessante de algo que eu faço. E é isso, gente. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei bastante sobre vários métodos pra vocês poderem escolher qual começar a usar também, né? Se vocês quiserem também, né? Porque um dos pontos que eu queria falar antes de terminar o vídeo é que quando eu me conecto com uma história, que eu sei que eu não vou passar pro livro pra frente, eu acho que quando a gente faz essas coisas, quando a gente marca, quando a gente bota post-it, quando a gente escreve, uma coisa que eu comecei a fazer também, eu fiz bastante isso em O Príncipe Cruel, porque tem muitas reviravoltas, então eu fui escrevendo o que eu tava achando dos meus palpites sobre os próximos capítulos, sobre o que ia acontecer. Isso é muito legal quando a gente lê o livro pela segunda vez, como por exemplo a Kotaro, como eu tava falando, né? A primeira vez que tu lê esse livro, tu lê com uma visão, tu tá assim em outra vibe, só que depois que tu lê todos os livros, tu já sabe o que vai acontecer, é muito diferente, porque aqui a gente tá muito mais vendo os detalhes, o que a gente não percebeu, o que a gente foi feita de trouxa nesse livro. E, enfim, é muito legal reler isso e ver, porque aqui, por exemplo, tem várias partes aqui, gente, que foi favorite que teve momentos, assim, coisas assim que eu marquei, e hoje em dia eu vou lá ler, eu, assim, eu abro esses post-its e eu fico assim, pra que tu gasta post-it com isso, querida? Tipo assim, não faz sentido, mas assim, é muito legal ver isso. E ver a nossa evolução também quando a gente tá lendo e pegar, é muito legal pegar essas edições daqui a alguns anos, por exemplo, e reler e ver o que eu tava pensando naquela época. Eu acho isso mágico, isso torna a edição única. Quando a gente escreve, quando a gente marca, eu acredito que isso torna a edição única e nossa mesmo. Então eu acho que é uma coisa muito especial quando a gente marca uma edição de livro e eu gosto muito de fazer isso. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dá um like, já fala aqui embaixo também como é que vocês marcam os livros de vocês. E é isso, gente. Beijo pra vocês, até semana que vem.